Você já teve um desses sentimentos de que algo estava errado? Não, eu não quero dizer durante o dia, mas sim à noite. Quero dizer aquele repentino sentimento de pavor que ordena que você acorde. Engraçado, é quase como se fosse um sinal noturno que fosse captado pelo seu cérebro adormecido e ligasse um mecanismo de defesa obrigando você a acordar. Eu tive um desses lances recentemente, que me fez acordar às 3 da madrugada. Normalmente, quando você tem essa sensação, você volta a dormir em questão de minutos, ou, se estiver se sentindo corajoso o suficiente, você daria uma olhada rápida pela casa. Depois de não conseguir descobrir nada, inevitavelmente você voltaria a dormir. Eu deveria ter feito isso desta vez. Eu deveria ter ficado dormindo. Naquela noite sentei-me, por um longo tempo. Fiquei sentado olhando para a escuridão da minha casa antes mesmo de perceber que eu estava acordado. Então, me veio o medo, aquela sensação lenta e estranguladora que contrai o seu peito e desce pela garganta. Eu estava sozinho em minha casa de olhos arregalados e com medo, um medo sem explicação. Eu não conseguia ouvir os sinais reveladores como sussurros, som de fantasmas, canos vazando, nada. Eu não tinha motivos para estar assustado, mas estava. Sem pensar muito, levantei-me e fui até a janela. Eu não faço a mínima ideia do porquê eu fiz isso, mas eu puxei a cortina para o lado apenas o suficiente para olhar lá fora e olhei para o meu quintal iluminado pela luz da lua. Eu deveria ter ficado dormindo. Do lado de fora, andando no meu jardim, havia um palhaço. Havia babados em suas mangas e gola, calças largas e sapatos flexíveis. E seu rosto era totalmente branco, com o nariz pontudo em forma de cone, com listras pretas e brancas. Foi sem dúvida a última coisa que eu queria ver às 3 da manhã. Ele dançou em completo silêncio, dando um passo que apenas um louco ou crianças poderiam entender. Sua maneira brincalhona era simplesmente assustadora. Eu assisti com pavor e fascinação enquanto ele circulava o meu jardim. Tentando o meu melhor para ignorar o nó crescente na minha garganta, eu observava enquanto ele dançava, parando ocasionalmente para brincar com as minhas ferramentas de jardinagem ou cheirar as plantas em desenvolvimento. Então, enquanto dançava em volta de uma muda de carvalho que eu havia plantado, ele desapareceu. Eu pisquei confuso. Isso não era possível. Ele caminhou até a parte de trás da pequena planta, mas não saiu do outro lado. Eu deveria ter grudado os meus olhos nele, mas não grudei. Era como se o maldito palhaço tivesse atravessado uma porta escondida que ficava atrás da pequena muda. Droga, eu deveria ter ficado dormindo. Eu esperava que tudo fosse algum tipo de sonho lúcido. Fingir que nada aconteceu era mais fácil do que a própria verdade. Mas o palhaço voltou. Noite após noite, eu assistia enquanto ele dançava ao redor do meu quintal. E no final de cada noite, desaparecia da mesma maneira. Em uma das noites, ele desapareceu atrás de uma enxada de jardim, apenas para aparecer segundos depois por trás do cortador de grama. Esta noite, eu o encontrei cavando um buraco no meio do quintal. Eu nunca vi fazer algo assim antes, e meu pensamento imediato é que o palhaço estava cavando a minha própria cova. O buraco ficou cada vez mais fundo, tão fundo até o ponto que o palhaço cavou até o topo do buraco atingir a sua cabeça. Uma vez terminado, ele ficou parado na beira do buraco, imóvel, quando de repente ele virou a cabeça em minha direção. O meu coração batia tão forte que eu sentia como se ele fosse sair pela minha boca. Estou a ponto de fechar a cortina quando eu vejo se abaixar e arrancar uma flor. O palhaço colocou o caule entre os dentes e plantou a pá no chão, antes de esticar os seus suspensórios e admirar o seu trabalho como um fazendeiro. O meu coração ainda estava acelerado neste momento, mas eu estava feliz por ele não ter me visto. Como se a coisa tivesse lido a minha mente, o palhaço girou seus pés e corpo e olhou diretamente para mim. Eu nunca pensei que iria realmente rezar para ter um ataque cardíaco, mas não aconteceu. O palhaço cuspiu a flor e correu em minha direção, com os pés caindo para os lados. Parou a alguns metros da casa, sorrindo para mim, com os dentes sujos e alaranjados, enquanto ele apontava para o buraco que tinha feito e me acenava animadamente como uma criança exibindo a sua obra de arte. Congelado no lugar, a única coisa que eu pude fazer foi balançar a cabeça furiosamente em negação. O sorriso do palhaço caiu e ele coçou a cabeça, como se estivesse confuso. Então, caminhou até o buraco e apontou para ele novamente.
Olha, eu teria mandado ele se fuder se eu pudesse, mas eu não pude. Então, ele ficou ali, parado por um momento, antes de fazer um gesto de ter tido uma ideia. Em seguida, ele foi até a pá presa no chão e desapareceu atrás dela. Eu olhei de olhos arregalados, esperando que ele reaparecesse no quintal como antes. Orei silenciosamente por isso, até o momento em que eu ouvi o meu armário se abrir. Eu deveria ter ficado dormindo. Are you?